O treinador multicampeão Carlo Ancelotti fez hoje a sua primeira convocação no comando da seleção brasileira. E seu objetivo, é claro, ser ex-campeão do mundo com a Canarinho em 2026. Mas isso todo mundo já tá sabendo. E a lista dos convocados muito provavelmente já te impactou antes mesmo da publicação desse vídeo. Então o foco vai ser diferente por aqui. A gente vai trazer um pouquinho do currículo do Ancelotti, mas principalmente entender cada um dos seus trabalhos no século, fazendo assim com que possamos cogitar de maneira mais precisa e imaginar com mais embasamento como deve ser a seleção brasileira a comando do Carleto. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se for novo por aqui, se inscreve no canal e também, se apareceu essa opção pra você, hype o vídeo, porque assim a gente consegue fazer com que esse conteúdo de análise chegue em mais pessoas e consequentemente fazer com que o canal cresça cada vez mais. Eu conto com você. Para comentar rapidamente do currículo do novo técnico da seleção e o que o credencia a assumir tal posto, ele é simplesmente o técnico mais vezes campeão da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Também é o único ser humano que foi campeão dos 5 principais campeonatos nacionais na Europa, sendo eles o alemão, o inglês, o francês, o próprio italiano e o espanhol, é claro. Além disso, é um dos principais técnicos da história do Milan e também o técnico que mais comandou o Real Madrid em quantidade de jogos. Inclusive, se você quiser pular diretamente para o momento em que especulamos como deve ser a seleção brasileira no comando do italiano, pula para esse momento aqui no vídeo. Embora eu não recomende, porque a gente vai usar conceitos que construímos durante toda a análise dos 25 anos de amostragem que temos desse século do Ancelotti em comando de times diferentes. Então vamos começar essa análise, indo do time mais antigo do Carleto no século, no caso a Juventus, até a atual temporada do Real Madrid. E pra gente começar falando dessa Juventus, temos que entender como o Carleto enxergava o futebol antes desse trabalho. Ele era, de certa forma, até irredutível. Muito um contraponto do que ele é atualmente. Futebol deve ser jogado num 4-4-2. Essa é a melhor formação. E os jogadores têm que se encaixar nela. Caso contrário, não serão utilizados. Foi assim que ele pensou por um bom tempo. E muitas vezes descartou peças extremamente úteis e jogadores de um talento inestimável, só porque sua posição não existia num 4-4-2 teórico e idealizado pelo Ancelotti. Como, por exemplo, temos o famoso caso do Zola, que sai da equipe de Ancelotti inutilizado para se tornar o melhor jogador do campeonato inglês. Também tem a famosa recusa do Baggio. Sim, Roberto Baggio, craque da Itália na Copa de 94, que Ancelotti simplesmente não quis tê-lo porque ele não se encaixava no esquema. Afinal, um 4-4-2 clássico não tem camisa 10. Mas foi a partir da Juventus, quando esteve em contato com Zinedine Zidane, que aí sim decidiu que esse erro não deve ser mais cometido. E passou, a partir de então, a ser um técnico um pouco mais adaptável e capaz de encaixar, finalmente, um jogador desse nível como um engante, um camisa 10. Mesmo que isso significasse abandonar sua convicção idealizada de que um 4-4-2 clássico era ideal para toda e qualquer equipe. E pegando esse gancho, vamos entender a Juventus de Ancelotti. Essa foi uma equipe que atuava muito bem, tinha desempenho, sem dúvida nenhuma. Era regular e muito consistente. Mais até do que a que veio a ser bicampeã italiana nos 2 anos consecutivos à saída do Carleto. Não ganhou nada nas 2 temporadas nesse século em que Carleto assumiu a equipe. E isso é uma boa forma da gente entender como títulos e desempenho não estão tão atrelados assim no futebol. Claro, é mais fácil você ganhar jogando bem, mas nem todo time que joga bem, ganha. Mas como essa equipe jogava com o Zidane, então? Simples, mantendo uma linha de 4 atrás, além de 3 meio-campistas com bastante capacidade de armação, também qualidade, mas também de ocupação de espaço, o Zidane atrás de uma dupla de ataque. E essa dupla de ataque era essencial para entender o funcionamento da Juventus. Na grande maioria das vezes, essa dupla era formada por Inzaghi e Del Piero, mas Trezeguet também chegou a ter vários minutos. Basicamente, acontecia o seguinte fenômeno, como eu vou estar ilustrando na animação. Quando a equipe adversária atacava por um lado com a bola, esses 3 meio-campistas se deslocavam para aquele lado, para impedir os passes naquela região do campo. Enquanto isso, o atacante do lado contrário da jogada adversária voltava muitas vezes para conseguir recuperar a bola numa armadilha de inversão. Caso a equipe adversária invertesse o jogo para um jogador livre que estaria na sua segunda linha de ataque, aí sim, um jogador da Juventus, nesse caso específico da animação, o Del Piero, recuava para conseguir receber essa inversão antes do jogador adversário tocar rapidamente para o Zidane, que era capaz de fazer jogadas de armação rápida e acionar o outro atacante em velocidade, como por exemplo o Inzaghi. Vale ressaltar que essa dinâmica funcionava para os 2 lados. Então, sempre o atacante do lado oposto do ataque adversário fazia esse recuo para a armadilha de inversão. E quando o oponente não invertia o jogo, ele simplesmente era marcado arduamente por 3 meio-campistas mais uma linha de 4 defensiva. Seu próximo trabalho, saindo da Juventus frustrado por não ter conquistado nenhum campeonato, embora seu time jogasse muito bem, é o Milan. E aqui, ele fez hegemonia, sem dúvida nenhuma. História com a camisa rossoneira. Ele ficou tanto tempo por lá que chegou a ter 2 principais adaptações na equipe, sendo a primeira delas campeã da Champions em 2002-2003, sendo um 4-3-1-2, a mesma coisa da Juventus, basicamente. Só que agora,
ao invés do Zidane, ele tinha Rui Costa. E a dupla de ataque era formada por Inzaghi e Shevchenko. O tripé de meio-campistas tinha Pirlo mais recuado, Gattuso pela esquerda e Seedorf pela direita. Esses dois últimos que citei têm muita capacidade física e de ocupação de espaço. E isso possibilitou com que a marcação dessa equipe funcionasse de uma forma diferente do que a Juventus, por exemplo, com os atacantes sacrificando menos na recomposição. Então tá, o que era feito? O tripé do meio-campo, dessa vez, assim como na Juventus, também se aproximava do lado da posse da bola do adversário. Mas, nesse caso, Rui Costa, que era o camisa 10 principal, também se aproximava nessa direção. E o outro atacante, ao invés de ter que voltar para impedir com que uma inversão aconteça, marcando um jogador da segunda linha do adversário, tinha apenas que impedir os passes longos para o outro zagueiro, por exemplo, ou o lateral por aquele lado, sendo que ele não tinha que afundar tanto, voltando para marcar o lateral, por exemplo. Então bastava para o atacante do lado oposto da jogada com que ele recuasse poucos metros e se posicionasse de maneira adequada. Tá, mas e se caso acontecesse uma inversão ou superioridade numérica em um dos lados? Bem, aí a gente tem dois grandes marcadores e jogadores que têm um físico muito privilegiado, Gattuso e o Seedorf. Então, eles faziam essas compensações de sobrecarga. E caso eles conseguissem recuperar essa bola, o que era bem comum, aí eles tinham campo para correr. Até porque os jogadores adversários dessa época não costumavam fazer uma pressão pós-perda muito significativa. Muitas vezes, quando se perdia a bola, corria-se simplesmente para trás para tentar defender, que nem maluco. Tá aí um aspecto em que o futebol evoluiu muito de lá para cá. Depois desse esquema do 4-3-1-2, com a chegada de Kaká, o Ancelotti teve que se adaptar e montar um time diferente, que ficou conhecido como a árvore de Natal de Ancelotti, porque era um 4-3-2-1, sendo esses dois, não pontas, mas meias, meio-campistas de altíssima qualidade, mobilidade e leitura de jogo. Isso possibilitou bastante com que o Milan tivesse jogadas tanto mais construídas, pé a pé, mas também de infiltração e velocidade, porque esses caras, além de tudo, eram rápidos. A gente estava falando de Kaká e Seedorf. Dessa vez, diferentemente do que acontecia na versão anterior desse Milan, o tripé de meio campo não ia encaixar no adversário com bola e ceder espaço para outro lado. Não, na verdade, o meia pelo lado em que o adversário está trazendo a bola tinha que voltar e recompor de certa forma. Mas não necessariamente correr e fazer 50 metros para trás para marcar o lateral, mas sim criar uma obstrução nas opções de passe. Até por isso, esse meio campo, esse novo tripé, deixava com que o adversário, principalmente os laterais adversários, tivessem a posse da bola. Até mesmo o Inzaghi, atacante, ia fechar o zagueiro do lado da jogada. E o Seedorf se adiantava para fechar o zagueiro do lado oposto. Então, um encaixe muito bem feito. Aí, partindo do pressuposto de uma recuperação de bola, porque o adversário não tem para quem passar e também não sabe muito bem o que fazer com ela, esse Milan jogava pro pivô do Inzaghi. Porque dessa maneira ele tinha espaço entre o zagueiro que ele acabou de encaixar e também poderia acionar o Seedorf, que vinha em diagonal em relação ao outro zagueiro, nesse caso da animação, e também o Kaká, que vem fazendo a corrida paralela. Esse time era extremamente vertical, rápido e focado totalmente nas transições, tendo em vista que a sua defesa era quase intransponível, porque os zagueiros desse período eram simplesmente Nesta e Maldini, e até o Cafu chegou a ser banco dessa equipe na lateral direita para o Odo jogar. Então essa equipe realmente tinha uma linha de 4 muito focada defensivamente e com uma qualidade absurda para fazer isso. E assim, ele acaba seu trabalho no Milan. Multicampeão. O próximo destino do Carleto seria a Inglaterra, para comandar os Blues. Essa equipe do Chelsea que foi campeã inglesa. Chelsea de 9-10 era o principal Chelsea dos anos recentes, e era melhor em aproveitamento que a temporada subsequente e também as duas posteriores à sua saída. E uma delas que tinha um título de Champions League, inclusive. Embora tenha feito uma segunda temporada bastante decepcionante. O time da primeira temporada histórica no Chelsea fez mais de 100 gols. E tinha duas maneiras totalmente diferentes de se jogar, com base em um cara, se o Deco estava ou não em campo. Porque quando o craque brasileiro naturalizado português estava presente, esse time se comportava num 4-4-2 losango, ou um 4-3-1-2, que a gente já havia visto aqui em dois diferentes momentos do Ancelotti. Aí, o Deco era esse trequartista, esse camisa 10. E olha só, né? Pra quem não gostava, é um número bem relevante de usos de um 10 clássico. E quando jogavam dessa forma, tinha Anelka e Drogba para ser a dupla de atacantes a ser servida pelo craque português. Mas muitas das vezes o Deco não estava fisicamente apto. Aí, era um 4-3-3, com o Anelka sendo um ponta, assim como pelo outro lado o Maludá. E dessa forma, o time marcava de uma forma mais simples. Era mais convencional, com os dois pontas voltando e fechando linha, claro, para evitar com que o adversário conseguisse achar espaço, de fato. Então, defensivamente, por muitas vezes era um 4-1-4-1, quando não contavam com o Deco. Agora, com ele, a marcação do Chelsea era um pouco mais instável. Tinham vezes em que ele mesmo voltava para marcar, mas era algo mais raro,
outras vezes o Anelka fechava uma segunda linha de 4, e até em outras vezes o time aceitava ficar um pouco mais exposto, tendo apenas 3 meio-campistas nessa segunda linha, sem muita pressão dos atacantes ou dos homens de frente, considerando o meia. Mas claro, nesse caso, era um risco calculado. Valia a pena ter o português, na maioria das vezes. Vale também ressaltar como o Kalu, por exemplo, poderia jogar na ponta no lugar do Maludá. E o Ballack também poderia ser um meia, assim como o Lampard. Esse meio-campo era bastante versátil e os jogadores tinham muita qualidade. Tinha ainda Obi Mikel e Essien. E eu acho que eu nem vou repetir mais isso. Foi uma linha de 4, novamente. Após uma segunda temporada decepcionante, o Ancelotti decide se provar em outro país, saindo do novo rico para o mais novo rico, sendo o primeiro técnico da era endinheirada do PSG. E nesse PSG ele voltou às origens, dessa vez com um 4-4-2 clássico, novamente, assim como ele tinha feito antes dos trabalhos que a gente analisou nesse vídeo, por exemplo, no Parma. Dessa vez, os meias esquerda e direita, respectivamente, eram Lucas e Nenê. Um meio-campo formado por Verratti e Thiago Motta, que alternava com Matuidi. E a dupla de ataque com Lavezzi e Zlatan Ibrahimovic. E esse time ainda tinha o Pastore, que alternava de posições com vários jogadores ali. E em termos de marcação, esse PSG não tinha nada demais. Fechava 2 linhas de 4 muito bem compactadas e às vezes o Lavezzi voltava para fazer uma pressão inicial, mas o que não era nada comum. O Ibrahimovic sim, esse ficava como referência e o homem do time. Toca a bola em mim. Na sua segunda temporada na França, em 2012 e 2013, foi campeão do campeonato francês. Ah, e vale ressaltar que, a partir daqui, o PSG vem numa crescente. Mas isso também é um caso de preocupação para a carreira do Ancelotti, porque a partir desse trabalho no PSG, todos os seus times melhoraram após sua saída, no mesmo número de temporadas em que ele comandou. Nem sempre isso se refere nos títulos e aproveitamento, principalmente eu estou falando no aproveitamento em si, mas nesse caso também se refletiu um maior número de títulos após a saída do italiano. Saindo da França, foi logo para a Espanha, para o Real Madrid, na sua primeira passagem. E nessa vez, ele conseguia fazer basicamente um 4-4-2 na marcação novamente. Só que agora, tendo os pontas, que nem tinham tanta capacidade física assim de retorno, conseguindo voltar, por mais incrível que pareça. Algumas vezes tinha até Isco e Rames, por exemplo, pelos lados desse 4-4-2, recompondo e recompondo com afinco, o que é um grandíssimo mérito do Ancelotti, porque posteriormente na carreira desses dois jogadores, a gente nunca mais viu eles fazendo isso. Eu disse esses nomes, mas não se prendam necessariamente a esses caras em específico, porque às vezes isso era feito por Rames ou Isco, como eu acabei de citar, o próprio Bale, enfim, havia essa alternância. Ah, e vale o destaque também porque ele fez com o Di Maria, transformando o argentino, que era muitas vezes um ponta ou um meia lateralizado, num jogador que era muito eficiente na marcação, às vezes jogava por dentro, sendo até, em alguns momentos, um meio campista, digamos assim. Um jogador realmente eficiente e que se doava totalmente pro time. Ele era transformado, realmente. Mas é claro, sendo esse meio campista, mais por um dos lados, enquanto liberava o outro ponta para atacar num 4-3-3. Então tinha essa simples variação. Enquanto o ponta pelo outro lado podia sair realmente para atacar, o Di Maria sempre se mantinha, mesmo que seja um meio-campista, numa linha um pouco mais atrás, deixando com que Cristiano Ronaldo e Benzema conseguissem fazer realmente a diferença por ali. Além, é claro, de liberar o Bale para ir e voltar, por exemplo. No Real, foi campeão da 10ª Champions League pelo clube em 2014, mas também amargou campanhas vexatórias no Campeonato Espanhol, principalmente no ano em que ficou terceiro colocado, atrás de tanto o Barcelona quanto o Atlético de Madrid. E o seu aproveitamento, novamente, foi superado pelo seu sucessor, no caso, o Zidane. E isso começa a ser uma coisa bem preocupante na carreira dele, até porque isso se repetiu nos últimos 15 anos, a não ser em um trabalho específico. Saindo da Espanha, o seu caminho natural foi o Bayern, para aí sim ser campeão em mais um país, nacional no caso. Na sua primeira temporada por lá, ganhou a Bundesliga, tendo um 4-3-3, sendo Robben pelo lado direito e o Ribéry pelo lado esquerdo. O seu tripé de meio campo tinha 2 pivotes como base, sendo o principal deles Xabi Alonso, ao lado de Vidal, que entregava a fisicalidade que aquele meio campo precisava. Além, é claro, de Thiago um pouco mais à frente, sendo esse meia. Mas ele, na verdade, era apenas um meio campista, porque quem tinha realmente a liberdade de lá pra frente eram Robben, Ribéry e, é claro, Lewandowski. E é nítido que o Thomas Müller, por exemplo, ou o Douglas Costa, tinham um espaço nesse time e alternavam posições na titularidade com esses 3. Vale um destaque bem interessante da quantidade de jogadores com características de meio campo que essa equipe tinha. No caso, a gente tinha Alaba pelo lado esquerdo, o Lan pela direita e ainda o Javi Martinez como um zagueiro. E essa característica foi herdada do trabalho anterior, no caso do Guardiola, o melhor. Então, essa capacidade toda da linha de defesa e do meio campo em si, tendo todos os jogadores ótima capacidade de construção e manutenção da posse de bola,
esse time não tinha que marcar com 2 linhas de 4, por exemplo. Muitas vezes era possível marcar apenas com a linha de defesa e seus 3 meio-campistas, até porque era raro com que o Bayern perdesse a bola. E num jogo de Bundesliga, matando as transições rápidas dos seus adversários, era plenamente possível e viável jogar dessa forma. Mas aí, na segunda temporada, veio o desastre. O Bayern estava em terceiro na Bundesliga, o que, para discrepância à época em relação a todos os outros times, era vexatório, vergonhoso, não dá para mudar a palavra. Tanto que o Ancelotti foi demitido antes mesmo do final da temporada, porque a diretoria reparou que, daquela maneira, era muito possível que o título alemão e até uma campanha minimamente digna na Champions League escapassem. Embora sendo campeão na primeira temporada na Alemanha, ele sai de lá derrotado, eu diria. E aí, busca se provar novamente em outro centro. No caso, voltando para a Itália, comandando o Napoli. A Itália não veio nenhum título, mas teve uma ótima primeira temporada. Um segundo lugar no italiano, brigando ponto a ponto com a Juventus. Mas, na segunda, chegou a ser demitido, novamente por desempenho insatisfatório. Saindo de lá demitido, ele busca realmente um porto seguro, um local em que ele garanta que vai ser bem sucedido. E aí, aceita uma proposta do Everton, um time de 4ª prateleira da Premier League. E aí sim, realmente, ele dá um salto de qualidade e transforma tanto a forma do Everton jogar, quanto as suas pretensões, sabendo que estariam seguros a temporada e não brigariam pela queda, pela primeira vez em muito tempo. E é esse o trabalho em que eu destaco, que não melhorou após a sua saída. Porque o Bayern, o Napoli, o Real Madrid e o PSG melhoraram. Mas é claro, é muito difícil para que o Everton conseguisse buscar um profissional de alto nível, tal qual o Ancelotti, um melhor ou igual. Então a tendência realmente era pior após a saída do italiano. E após essas campanhas muito dignas, mas que, sinceramente, defensivamente não tem muita coisa a agregar por aqui, por conta das pretensões do time, de fato, aí o Ancelotti vai para o Real Madrid. Porque o Florentino Pérez buscou, sinceramente, após uma instabilidade de bastante tempo pós-Zidane e tricampeonato da Champions. Aí sim, na primeira temporada, ele consegue fazer uma transformação completa e absoluta no Madrid. Ele chegou a ser campeão da Champions, e campeão da Champions sendo amassado, na maioria dos jogos. O Real Madrid não foi melhor que nenhum adversário na eliminatória, mas era muito eficiente, com Vinícius Júnior se transformando e se tornando um jogador de um patamar mundial, assim, realmente, dos grandes craques, Benzema na sua temporada mais artilheira e na provável melhor de sua carreira, e também um aproveitamento muito bom dos jogadores de meio campo e um time que sabia sofrer, embora fosse amassado constantemente. Nessa primeira conquista da Champions em 22, o time titular ainda contava com Modric, Kroos, Casemiro, aquele tripé clássico que foi tão campeão no Madrid, mas também com Fede Valverde, que jogava como um meia-direita ali, ou um volante pela direita. Era um jogador que ocupava todos os espaços pela direita, justamente por isso é tão difícil de definir a posição dele. E marcava simples, num 4-4-2 comum, convencional. Aí, no ano posterior, veio a saída do Casemiro. E até aí, ok, a dinâmica do time não mudou em muita coisa. Os 3 jogadores remanescentes do meio campo continuaram sendo pilares. E agora, alternava-se entre a entrada de Rodrigo e outro meio-campista. Dessa forma, fechando linhas de 4. Sendo que o jogador pela direita, seja Rodrigo, que é um ponta, ou outro meio-campista, tinha esse papel defensivo. Tá, e daí sai Benzema, mais um pilar importantíssimo. E agora o Ancelotti reinventa e faz seu melhor time, eu diria, colocando o Rodrigo e Vinícius para fazerem uma dupla de ataque, mesmo que nenhum deles fosse um centroavante realmente. E chega também Bellingham, peça essencial, e que dividiu gols com Vinícius para fazer esse time capaz de vencer jogos e conseguir os placares necessários, sendo o vice-artilheiro da temporada no Madrid. Bellingham era um jogador que atacava espaço. E dessa vez, o 4-4-2, que era em linha, passa novamente a ser losango. Como aquele 4-3-1-2 que a gente já tinha visto tantas vezes aqui. Um uso de um camisa 10. Mas o Bellingham não é um camisa 10 construtor. Ele é muito mais um cara de atacar espaço. Ele é um cara de intensidade. Ele é um cara físico. Ele é um cara de leitura de jogo. Então, aproveitando dessa característica, muitas vezes o Vinícius e o Rodrigo abriam para que o Bellingham pudesse se infiltrar na área. Mas, defensivamente, o problema nem era tão difícil de ser resolvido. Bellingham e Rodrigo se alternavam para recompor na marcação uma linha de 4, dessa vez em linha. E, assim, deixar o Vinícius e mais um cara na sobra. Mas nessa recente temporada, com a entrada de Mbappé nesse time, aí desandou totalmente. Até porque o francês é o jogador que menos recompõe em toda a Europa. E isso é número, tá? São dados, não é achismo. Ele é o cara que menos corre para trás, de fato. E aí, considerando que o Rodrigo não é um grande recompositor, vamos dizer assim, um marcador, o Bellingham também ajuda, e o Vinícius não ajuda tanto assim, era difícil de fazer com que esse time encaixasse. Principalmente porque, com a entrada do Mbappé nessa equipe, sai mais um meio-campista construtor
e entra um atacante. Então esse time tinha 3 atacantes, um meio-campista de imposição, leitura de jogo e fisicalidade, e apenas 2 caras para construir, para armar esse jogo. Sendo que um deles é o Valverde, porque ele tem que cobrir espaços e recompor defensivamente. Porque senão, se ele não fizer coberturas, aí realmente o time fica inviável. Como muitas vezes, mesmo com o Valverde, foi nessa temporada. Então, esse Real Madrid termina num viés de baixa tremendo. A única vez em que ele competiu em um grande jogo contra um adversário bom foi na final da Copa do Rei contra o Barcelona, quando o Ancelotti abre mão de um dos 3 atacantes para colocar mais um meio-campista. Olha só, quem diria que esse time ficaria mais equilibrado assim. Enfim, de fato foi uma temporada ruim, e o próprio Ancelotti reconheceu isso, e agora foi sucedido por Xabi Alonso. Vamos falar agora da organização ofensiva, ou desorganização ofensiva. Caos controlado, chame como quiser. Mas é fato de que os times do Ancelotti, diferentemente da questão defensiva, têm muito mais liberdade para atacar seu adversário. Normalmente, ele dá liberdade para os seus jogadores de se agruparem em um lado do campo, em que o ataque está acontecendo. Assim, acumulando uma vantagem qualitativa e quantitativa. Porque muitas vezes esses bons jogadores que se acumulam para atacar uma determinada região ainda conseguem se conectar de formas muito boas, se encontrar com passes, assistências, dribles e próprio entrosamento, de fato. Então, a importância desse jogo associativo e dessa superioridade socioafetiva entre os jogadores é crucial para o jogo do Ancelotti, independentemente de qual equipe ele esteja trabalhando. Claro, o time tem alguns mecanismos em determinados momentos para potencializar um ou outro jogador, mas eles são mais raros. O mais comum é que esses jogadores ofensivos e de criação, meio-campistas, enfim, tenham uma grandíssima liberdade para aproveitar os espaços e o campo da forma como eles acharem melhor. Basicamente, só tem uma única regra. No lado oposto da jogada, tem que ter pelo menos um jogador bem aberto. Quando você acumula e atrai tanto o olhar do time adversário para um setor do campo só, um lado, é muito mais fácil para você inverter a bola para o outro e assim conseguir, com jogadas de velocidade, chegar a situações de criação de finalização ou de gol até. Então, basicamente, nesse ponto em específico, ele lembra bastante o Diniz, por exemplo. Acumula jogadores em um lado do campo. 5, 6, 7, 8 caras. Não tem problema. Desde que tenha um outro jogador aberto para receber isso em velocidade por meio de inversões. Então, ter um bom passador de longa distância e um jogador que consiga aproveitar dessa velocidade pelas pontas e aproveitar dos espaços, do desmarque e do 1 contra 1, também é muito importante. Tem que ter essas duas figuras. Um cara que faça esses lançamentos e um cara que aproveite-os. E aí talvez a gente encontre um problema na seleção brasileira de fato. Algo que falta, na verdade, na grande maioria dos times do planeta. Não tem esse grande lançador. O Real Madrid tinha até agora pouco, com o Toni Kroos. Mas com a sua saída, realmente o time se desarrumou. Porque não se faz mais valer desse princípio da superioridade cinética do outro lado do campo. Aí complica realmente. Porque se você não tem um cara para potencializar o jogador que vai correr em liberdade com uma ala inteira aberta, fica muito difícil que essa inversão seja rápida e capaz de fazer com que o time adversário seja pego de forma desprevenida. Lembrando que esse cara não tem necessariamente que ser um meio-campista, mas um jogador capaz de fazer essas inversões. E por que eu falo isso? Porque nessa convocação em específico, eu consigo enxergar 2 jogadores na linha de defesa que têm essa capacidade, muito bem desenvolvida. O primeiro deles é o Carlos Augusto, que faz essas inversões corriqueiramente quando joga de ala pela esquerda na Inter de Milão, finalista da Champions, inclusive. E o outro deles é o zagueiro Léo Ortiz, que muitas vezes consegue achar essas bolas longas e quebrar passes para os companheiros para romper a última linha e aproveitar desses velocistas e jogadores com capacidade de drible e individualidade de conseguirem situações no 1 contra 1 por meio desses lançamentos e inversões. Além, é claro, dos meio-campistas, que também tem que ter essa capacidade minimamente. Embora não seja a especialidade de nenhum deles, Casemiro, Ederson, Bruno Guimarães, Gerson, Andrés Pereira, todos eles têm capacidade de inversão. Alguns mais que os outros, confesso. Mas, de certa forma, todos eles conseguiriam fazer esse acionamento. Então, ao invés de um homem que é a grande ameaça nesse tipo de situação, que no caso era o Kroos no Real Madrid, o Brasil pode ter vários jogadores que conseguem causar menores ameaças, mas que, de forma coletiva, tem que preocupar o time adversário tanto quanto. Até porque se a grande maioria dos 11 escalados, ou pelo menos dos jogadores de meio e defesa, conseguem fazer esse tipo de jogada, o adversário não sabe exatamente quem ele vai ter que pressionar para impedir essa inversão. Quanto ao jogador agudo pelo lado oposto do campo, isso não falta pra gente. Provavelmente é o que a gente mais tem em quantidade e qualidade. Vinícius, Rodrigo, Martinelli, Savinho, o Antony que vem em boa fase agora, o Estevão, por exemplo, muitos dos pontas brasileiros têm essa capacidade.
se não todos. E até mesmo o Rafinha também tem uma capacidade bem interessante nesse tipo de jogada. Não só como flecha, mas como arco, por muitas vezes. Outro ponto relevante aqui pra gente trazer o questionamento é saber o quanto que o Ancelotti vai querer que seus laterais apoiem ofensivamente, de fato. Porque isso foi variado durante a carreira do Ancelotti. Em determinados trabalhos, os laterais apoiavam bem mais que em outros. Como eu citei, por exemplo, no caso do Bayern de Munique, que eram dois caras que tinham características de meio-campistas. Ou no Real Madrid, por exemplo, a gente pode trazer essa segunda passagem, em que Mendy apoiava muito mais o Vinícius Júnior defensivamente do que participando ofensivamente. É claro, ele chegava ao ataque, até porque nenhum time é totalmente estático, mas o seu principal papel era defensivo, por muitas vezes. Até o Valverde, por exemplo, chegou a jogar na lateral direita, fazendo essa mesma função, de um apoio defensivo e às vezes chegar no ataque. Mas como o Valverde tem uma fisicalidade tremenda e uns 8 pulmões, aí ele chegava realmente mais à frente do que o Mendy, do outro lado. Vale destacar que o Mendy também não apoiava tanto, porque tinha ainda o Mbappé, que caía mais ou menos por ali pela esquerda, além do próprio Bellingham. Então era um setor mais frágil defensivamente, de fato. Mas em outros tempos, o Ancelotti também contou com Cafu ou Marcelo, por exemplo, que eram laterais de apoio tremendo. Também o Carvajal nessa própria passagem pelo Real Madrid. Então, de fato, é algo que fica o questionamento. E eu acho que vai depender muito se o Ancelotti vai utilizar, de fato, um esquema com 2 pontas ou não. E, sinceramente, a minha aposta é que não. Então, muito provavelmente, esses caras vão ser cobrados de chegar à frente, pelo menos. Não necessariamente no último terço, mas serem mais participativos de forma a criar situações de apoio. E tanto o Carlos Augusto quanto o Wesley, pela direita, fazem essa função muito bem. Então a gente já trouxe aqui que é indiscutível a linha de 4 na defesa, pelo menos 2 meio-campistas bastante físicos, o Vinícius é pilar desse time e o Rafinha também tem sua vaga. Então, resolvendo essa principal incógnita dos laterais, sobram poucos questionamentos em relação a esse time titular, né? E outro cara que eu acho que vai ser indiscutível, pelo menos nesse momento, vai ser o Marquinhos. Mas a vaga está totalmente aberta quando os melhores jogadores e os que têm mais capacidade técnica na zaga retornam, como, por exemplo, Gabriel Magalhães, Bremer e Militão. Sendo que esses 3 citados têm, de sua certa forma, não tanto quanto o Ortiz, por exemplo, mas uma boa capacidade de bola longa e também de fazer todas aquelas funções que eu citei, além de que adicionam, em termos físicos, de imposição física e capacidade de trombar, assim, uma qualidade a mais no time que faltaria na dupla entre Léo Ortiz e Marquinhos. Além de uma qualidade em termos de competitividade semelhante da grande maioria desses jogadores. Então, o Brasil está muito bem servido na zaga. E dessa forma, sabendo como os times do Ancelotti jogam, a gente pode passar para a previsão de como a seleção brasileira do Ancelotti vai jogar, com base em todo esse conhecimento que a gente trouxe dos últimos 25 anos da carreira do treinador. Então, em termos ofensivos, é basicamente isso. Liberdade para os grandes jogadores criarem chances de craque realmente. E gerarem vantagens por meio da qualidade individual e da associação, tendo poucas regras restritas. Na verdade, quase nenhuma. Sendo essa da amplitude do lado oposto, a única que eu consigo citar como característica e presente em todos esses trabalhos recentes do Ancelotti. E na verdade, algumas vezes essa amplitude pode ser dada até pelo lateral do lado oposto. E justamente por isso também, eu acho que Wesley e Carlos Augusto dão alguns saltos a mais à frente de seus concorrentes na posição. Tendo em vista tudo isso e todos os modelos táticos que o Ancelotti utilizou e que eu demonstrei aqui nesse vídeo, a gente pode fazer algumas suposições do que ele quer para esse time do Brasil. Começando por uma linha de 4, isso é indiscutível, ele fez em todos os últimos trabalhos. Isso é tão indiscutível que, embora ele seja tão adaptável assim e tenha montado tantos times diferentes, a última vez em que ele fez uma formação que tinha 3 zagueiros logo de início foi há mais de 20 anos atrás, em 2002, pelo Milan. Então tá certo, a linha de 4 não é discussão. Agora, partindo para os meio-campistas, eu chutaria que ele gostaria muito de ter pelo menos 2, mas preferivelmente até 3 caras de muita fisicalidade. Porque como os times dele não pressionam, são, na maioria deles, passivos para poder contra-atacar, e eles também não têm um afinco na saída de bola a ponto de ser algo extremamente necessário que o time saia jogando, meio-campistas com fisicalidade, capacidade de vencer duelos no alto e na força, são muito importantes para brigar por uma segunda bola. Segunda bola essa que, por muitas vezes, os times do Ancelotti apelam. E não só pela segunda bola, mas também para conseguir fazer ocupações de espaços e evitar sobrecargas fazendo dobras e coberturas. Então, beleza, a gente vai ter pelo menos 2 meio-campistas muito físicos. Isso também tá fora de questionamento. Então tá, mais uma coisa. Claramente, a gente vai ter Vinícius Júnior. Até porque foi o Ancelotti que transformou ele num dos principais jogadores do mundo e, mais recentemente, num melhor do mundo. Então, como ele conseguiu potencializá-lo no clube
fazendo com que ele fosse até 3 vezes mais participativo em gols e assistências que anteriormente, sem dúvida nenhuma o Vinícius Júnior vai ser um pilar dessa seleção brasileira. A temporada do Rafinha também é indiscutível. Um jogador extremamente útil e decisivo em vários momentos importantes. O Rafinha, ele tem trabalhado no Barcelona não só como um ponta. Na verdade, ele virou um armador, mas também um cara que se aproveita de espaços. Ele ataca muito bem os espaços, aproveita muito bem as linhas e as brechas defensivas adversárias. E nada melhor pro Rafinha, nesse caso, do que uma coisa que funcionou muito bem no Real Madrid do próprio Ancelotti, emulando um Bellingham, mas não necessariamente tão centralizado. O Rafinha pode ter a liberdade de circular e aproveitar os espaços. A gente fala muito do Thomas Müller, por exemplo, tendo aquela posição dele, o Raumdeuter. E o Rafinha, eu imagino que na seleção brasileira possa emular muito bem isso. E tenho a plena certeza que o Ancelotti vai conseguir adaptar um time titular que junte, pelo menos, Rafinha e Vini. Aí fica um questionamento. Será que o Ancelotti vai querer usar um centroavante mais fixo? Ou não? Nessa primeira convocação, o Rodrigo ficou de fora, por exemplo. Mas será que ele é titular? Ele merece essa vaga? Ou será que o Ancelotti vai preferir um cara mais centroavantão mesmo? Ele gosta muito do Richarlison, tanto é que o convocou mesmo com essa temporada bem abaixo do pombo, considerando que ele só tá lá porque o técnico conhece e gosta muito dele pelos tempos de Everton. Então agora, tendo tudo isso em vista, vamos passar para como o Ancelotti deve construir essa seleção brasileira, com base nesses conceitos anteriores. E para caso você não lembre exatamente quais os nomes o Brasil tem à disposição nessa primeira convocação, eu vou estar deixando aqui na tela para você. Então agora a gente tem esse questionamento. Sobram, basicamente, 2 vagas. Uma vaga de um atacante, seja ele centroavante ou não tão centralizado, e uma vaga de meio-campista, seja ele um meia lateralizado, um camisa 10, ou um meia central, um todo-campista, digamos assim. Mas eu imagino que seja uma primeira opção muito viável, um 4-3-1-2, com Rafinha sendo esse 1, atrás de uma dupla de ataque. Seja ela formada por Vini e Rodrigo, como deu tanto certo no Real, ou seja ela formada por Vini e mais um atacante centralizado. Mas caso esse 4-3-1-2 não seja a escolha do técnico, eu não imagino o Brasil variando muito, além de um 4-4-2 ou um 4-3-3, a depender da posição em que o Ancelotti enxerga o Rafinha e como ele quer a composição do meio-campo, com 2 ou 3 peças. Se eu pudesse escalar o time para essa eliminatória em específico com os desfalques que temos no momento, seria esse daqui. Mas para a Copa do Mundo, eu escalaria essa opção. Como eu disse, nesse 4-3-1-2. E enfim, como você faria o seu time? Como você imagina que o Ancelotti vai fazer o time dele? O que você acha do Ancelotti? Você acha que o elenco do Brasil tá bom o suficiente para a próxima Copa? Comenta aqui qualquer coisa que você tenha a falar sobre a seleção brasileira pra gente ter uma discussão saudável e bem legal aqui nos comentários. Também lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e hypar o vídeo se essa opção aparecer pra você. Conto com você, viu? Nos vemos no próximo vídeo.